único livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação. Você já ouviu falar? Jonas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sem mais demora, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de Jonas. Eu tenho praticamente certeza que você já ouviu falar de um homem que foi jogado no mar, que foi engolido por um peixe grande. Passado 3 dias ele foi na praia. Isso eu imagino que você já saiba, mas eu não sei se você sabe lições poderosíssimas para 2025 que você pode aprender dentro da palavra. Então, sem mais demora, quero te convidar a conhecer, a ouvir, essa palavra de hoje e aprender juntamente comigo sobre a história de Jonas. Meu nome é Graziela Leão, eu sou escritora, teóloga e psicanalista e eu uno todas as semanas, uma palavra de Deus mesclando, emocional com espiritual, porque eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos alimentar o nosso espiritual. E antes de mais nada, deixa eu só te falar, aqui nesse canal você não vai encontrar palavras de, olha, só vitória, agora vai dar tudo certo na sua vida, desculpa, aqui não é esse canal. Aqui é a palavra, viva de verdade, porque eu acredito que a palavra de Deus liberta. Eu gosto sempre de falar, a minha opinião te leva para o inferno, a opinião de Cristo te leva para o céu. Então fica com a palavra, é ela que vai valer. Vamos para Jonas, pega a tua Bíblia. Hoje eu tô aqui com a Almeida Revista Corrigida, famosa ARC, tá? Eu vou ler pra você algumas coisas que eu pontuei aqui, achei bem legal. Vamos? A história começa em Jonas capítulo 1, que fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Já paro aqui e travo, porque olha só, o Senhor envia a palavra para ele e fala, levanta-te e vai. Ele levantou, mas não para obedecer. Tem gente que levanta, se posiciona, mas para fugir. Jonas é esse tipo de pessoa, ele se posiciona, aparentemente ele está posicionado, mas ele está posicionado com foco em outra coisa. Em vez de enfrentar, ele vai fugir. E ele foge para Tarsis. Só que Deus mandou ele para Nínive. Olha aqui esse desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só. Nínive é aqui, ó. Ó, Nínive. Ele, em vez de ir para cá, ele estava aqui, ele tinha que vir para cá. Olha para onde ele vai. Ele vai para lá. Ele vai para Espanha. Ele vai para a cidade de Tarsis para fugir. O Senhor manda ele para Nínive. Nínive, olha aqui, ó. Tava pertinho dele, cara. Mas ele vai pro lado oposto. Tem um motivo para ele ir pro lado oposto. Vamos voltar na história? Eu gosto de fazer você pensar, Tinha avião nessa época? Carro, mula, mas para ele chegar lá, você vê que tem água. Ele teve que pegar o quê? Uma embarcação. Não tinha celular, não tinha GPS. Então ele pega uma embarcação, tipo, eu vou pro lado oposto, de forma que não vai ter como ele fazer eu voltar. E quantas vezes a gente faz isso? O Senhor manda você fazer A, você vai fazer B. Só que essa intenção do B aqui era fazer algo que, tipo assim, impossibilitasse o Senhor de o levar para onde ele precisava ir. É nesse ritmo. Porque o tempo que ele demoraria para chegar até Tarsis ia ser muito maior do que o tempo para chegar em Nínive. Então, tecnicamente, eu vou estar tão ocupado, sabe? Que eu vou me ocupar, mas eu não vou fazer. Sabe aquela coisa de falar assim, olha, o Senhor mandou você pegar o departamento dos adolescentes. Não vou, eu vou pegar o das crianças, porque eu vou ficar muito ocupada. E aí eu vou estar obedecendo o Senhor, não. Tá. Sabe aquela coisa de querer dar um jeitinho? O Senhor mandou você se levantar e se posicionar. Não, eu vou me levantar, mas eu não vou me posicionar. O Senhor mandou você ir pra A. Não, eu vou ir, mas eu vou pra esquerda, não vou pra direita. Essa história da gente querer dar jeitinho nas coisas de Deus, vou te contar um testemunho meu, não é dos outros, é meu. O Senhor falou desde pequena, vou eu te usar na palavra. O que eu achava linda e bela e maravilhosa. Se o Senhor vai me usar na palavra, Ele tem que colocar a palavra na minha boca. Sério. E aí eu gostava muito de cantar.
E aí eu comecei a cantar e eu falava assim, então agora eu vou ministrar. Gente, vocês não têm noção do que é eu cantando. O músico vai pra direita, eu vou pra esquerda. A música é pra parar, eu vou seguindo. O negócio não funciona. Mas por que não funciona? Porque não é pra fazer. Porque foi isso que Deus falou, eu vou te usar na palavra. Mas eu não queria estudar a Bíblia. Eu achava que era ele que tinha que entrar no meu plano. E não eu que tinha que entrar no plano dele. Conclusão das contas, eu continuei a minha vida. Até que arranjei um problema na garganta. E aí, não podia mais cantar. Fiquei mais ou menos 2 anos sem poder cantar. E aí, nesses 2 anos sem poder cantar, eu fazer o quê? Eu vou ler a Bíblia. E as coisas começaram a... Mas por que demorou tanto tempo? Porque eu não me posicionei. Porque eu achei que era ele que tinha que entrar no meu plano e não eu que tinha que entrar no plano dele. E muitas das vezes a gente fica como Jonas, fugindo, arranjando dificuldade, colocando empecilho para não fazer aquilo que Deus já mandou fazer. Nínive estava muito perto. Se comparar a Nínive com Tarso, Nínive está aqui, ele está aqui, Nínive está aqui, Tarso está aqui. Olha a diferença. Mas quando a gente quer que seja do nosso jeito, a gente faz isso, a gente se embola no emaranhado, como se Deus não fosse fazer. Mas olha que isso aqui não é só isso aqui. Olha o quanto de informação que tem aqui. Versículo 3. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso, ele pagou. Ele pagou a passagem, ele entrou da forma certa, ele entrou no navio da forma certa, correta. Só que ele estava errado. E aí é que entra a questão. Não é porque a pessoa chegou na sua vida da forma correta que isso significa que ela seja uma pessoa correta. Por que não? Porque Jonas estava perfeitamente. Ele pagou, ele entrou, ele tinha direito de entrar. Só que imediatamente depois que ele entrar, começa a ser uma grande tempestade. E nessa tempestade o navio estava quase quebrando. Sabe o que é isso? Gente que entra na tua vida de forma correta, mas está trazendo uma tempestade. Você tá do nada, estava tudo muito bem. Daqui a pouco começou um furdunço que você não sabe de onde veio. As coisas começam a dar errado. E você fala, Senhor, mas olha, eu diante de ti tô andando em retidão. Eu tô certa diante de ti. O que está acontecendo? E você não percebeu que tem um Jonas na tua embarcação. Alguém que chegou certo, alguém que pagou para entrar, alguém que estava ali corretamente, mas estava fugindo. Não entra na frente de quem está fugindo. Sabe como é que a gente pega? A Bíblia também fala como é que você pega alguém que está fugindo. Olha aqui. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas, fazendo os pertences, né? Que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia no sono profundo. Alguém que não está nem aí se você está perdendo. Alguém que não está nem aí se a sua vida está virando uma tribulação desde o momento que ela chegou perto de você. Você via que eles não eram cristãos, não é disso que eu estou falando. A gente está falando de Jonas, numa época que nem Cristo tinha vindo ainda. Mas está falando que cada um clamava ao seu Deus. Cada um tentava da sua forma, dar um jeito. Ele foi dormir. Alguém que chegou na nossa vida que simplesmente se acomodou enquanto você está vivendo a tempestade. A tempestade que ele ocasionou. Vou trazer um exemplo para você. Obrigada, Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa incrível. Deixa eu te contar um exemplo. Vamos imaginar. Imagina que o primeiro exemplo desse foi o pastor Cláudio Duarte que deu uma vez. Mas olha se não cabe aqui na nossa história. Você tem que pagar uma conta de R$500 na segunda-feira. Na sexta-feira à noite, seu amigo, essa pessoa, né, que chegou, né, precisa dos R$500 porque ele precisa pagar uma conta que tem que ser no sábado de manhã. E ele não pode esperar até segunda-feira e tal, e ele precisa, e ele tá aqui. Não, mas na segunda-feira eu te devolvo. Ele tá com problema. Você tá com dinheiro para pagar a sua conta. Só que você vai e ajuda ele. Na sexta-feira você empresta o dinheiro para ele, crendo que na segunda ele vai te devolver. Ele vai dormir na sexta, ele vai dormir no sábado, ele vai dormir no domingo. Agora, quem é que não vai dormir? Até saber se o dinheiro vai voltar para você na segunda. Chega na segunda, o dinheiro não vem. Você começa juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. E ele continua dormindo, porque ele é Jonas. Porque ele chegou de forma ok, mas é Jonas. Foge da responsabilidade. Vai dormir enquanto está todo mundo desesperado. Alguém que não tem compromisso e está correndo de Deus. Você está entendendo como a gente tem muitas pessoas assim? Pessoas que aparentemente está tudo ok.
mas o comportamento dela revela. Ó, eu gosto de falar com as meninas na terapia que existe a resposta falada e a resposta vivida. Resposta falada é aquela que você responde verbalmente. Só que a resposta vivida é aquela que você é. A resposta falada é aquilo que muitas vezes você quer ouvir. Mas a resposta vivida não tem nada a ver com aquilo. A gente precisa aprender que a resposta vivida é que é verdadeira e não a resposta falada. Porque até eu, se a pessoa me contrariar, eu vou falar, não, ok, muito obrigada, me desculpa, com licença, por favor. Mas por dentro, minha cara já denunciou. Quantas vezes você tem um namorado que a resposta falada dele é, ai meu amor, eu te amo tanto, mas a resposta vivida é, tô curtindo foto dos outros, tô me encontrando com quem não presta. Resposta falada é resposta vivida. Quantas vezes você tem alguém que a resposta falada é, eu te amo até a eternidade, mas a resposta vivida é, daqui a 2 dias eu já tô com outra pessoa. Há muito tempo atrás eu trabalhava com um departamento e um adolescente falou que queria namorar uma jovem. Eles tinham muito novos ainda, se não me engano, eles tinham 12 anos. E aí o pai dessa adolescente falou assim, olha só, se você esperar até os 18 anos, não minto, se você esperar até os 16 anos, eu até deixo. Vocês têm 12, 16, 4 anos. Não, eu espero porque eu amo essa garota por resto da minha vida. Amor eterno que durou uma semana que ele já tava com outra. Então a resposta falada não tem nada a ver com a resposta vivida. A gente precisa ouvir a resposta vivida. E não é ouvir com os ouvidos, é ouvir com tudo. Porque você tem várias formas de perceber a resposta vivida. Volta para Jonas. Ele está dormindo. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens, dormente? Levanta-te e invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa sobreveio este mal. Lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Deus é maravilhoso que revelou o fugitivo que estava ali. E aí eles perguntam para Jonas, no versículo 8, declara tu agora, por que razão sobreveio este mal? É como se ele fosse, que raio que tu fez que você irritou Deus para isso estar acontecendo com a gente? Aí ele responde, versículo 9, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que tu fizeste isso? E eles sabiam que Jonas, pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Jonas já tinha falado. Disseram, que te faremos nós para que o mar se acalme? E ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Sabe o que é isso? É gente que está vendo que Deus está cobrando algo de você e começa a entrar na sua frente. Só que essas pessoas já estavam perdendo. Quanto mais você tenta proteger aquele que está fugindo de Deus, mais você vai se lascar. Mais você vai perder. Mais você vai se ferir. Por quê? Porque ninguém consegue ser melhor do que Deus. E às vezes, a gente fica com pena das pessoas. Sério, a gente fica com pena das pessoas. Por que pena das pessoas? Porque a gente começa a ver e fala assim, falando sério, às vezes a gente fala, caraca, mas fulano sofre tanto. Para e analisa. Fulano sofre tanto, mas fulano não gosta de trabalhar. Fulano não gosta de ir pro emprego, fulano não chega cedo no trabalho, fulano não... Para de tentar defender gente que Deus está tratando. Para de tentar entrar na frente de gente que Deus está tratando. Claro que você pode ajudar em alguma coisa, pode, mas tem hora que Deus, se Deus não quiser que a provisão não chegue para alguém, não vai chegar. Ainda é capaz de você tentar entrar e ele tirar de você para você não ajudar fulano. Ah, Graça, então você tá falando que eu não devo ajudar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você tem que perguntar a Deus se é ou não. Porque tem gente que você vê que não sai da onde está. Não é porque a pessoa não quer, porque Deus não quer. Por quê? Porque a pessoa não se reconcilia, a pessoa não aceita, a pessoa não desce. A soberba tá ali. A resposta vivida é a resposta falada, ah, Senhor, eu te adoro. Aí o Senhor fala, então acorda, você vai trabalhar. Ah, não, aí não, Senhor. Então você quer o quê da tua vida? Eu vivo falando pra vocês, Deus não faz mágica. Acorda. Você quer dinheiro? Acorda cedo e vai trabalhar. Você quer crescer profissionalmente? Vai estudar. Você quer sair do seu emprego e conseguir outro? Vai se preparar. Agora você achar que do nada você vai acordar, o mundo vai falar, nossa, como você é bela. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Acorda. Volta pro texto, né? Vamos lá.
Então os homens se encheram, tá? E aí, vamos lá. 13, entretanto, os homens remavam o quê? 14. Então clamaram ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram no mar, cessou o mar da sua fúria. Que é isso? Quando você deixa, você tentou ajudar, Deus falou que não. Aí você sabe que a pessoa vai se lascar. Porque aparentemente ele vai morrer. Porque aparentemente você está entregando ele na mão de Deus. Deixa. A gente fala que Deus é como um pai. Eu gosto dessa nomenclatura. Só que tem uma dificuldade muito grande com quem tem problema com o pai. Graças a Deus eu não tive esse problema. Mas eu entendo que alguém que ouve que o pai abusou, o pai foi um tirano, o pai que maltratou, o pai que batia, que espancava, o pai que humilhava, vai ter problemas com o pai. Mas eu queria aproveitar esse momento e falar assim, olha só, o seu pai é falho, Deus não. Ele deveria ser um modelo central para todos os pais, mas nem sempre os nossos pais conseguem olhar para ele e entender que ele é o modelo central. Então se o teu pai errou, isso é um problema do seu pai, Deus não. Deus jamais, ele não dorme, ele não cochila, ele está o tempo inteiro atento a gente. E muitas das vezes a gente para e fala assim, mas aconteceu tal coisa. Não, filho, só aconteceu tal coisa porque Deus estava cuidando, porque se ele não estivesse cuidando, ia ser muito pior. A gente tem que aprender que Deus é cuidadoso e colocar alguém na mão de Deus não é uma coisa ruim, pelo contrário. Porque cada um, ou melhor, Deus sabe até aonde cada um aguenta. Jonas sabia que ele tinha que ser lançado ao mar, tanto é que ele fala, me joga no mar. Porque ele sabe que na mão do inimigo Deus tira, mas na mão de Deus ninguém tira. Então se você tem alguma coisa com Deus para resolver, vai resolver com ele. Não adianta você fugir para A, para B, para C, para D, porque olha o que aconteceu com Jonas. Então eu vou fugir para cá, se vou para cá, porque Deus mandou ir para cá, mas eu vou para cá, tranquilo. Deus te pega daqui e volta. Só que antes desse volta, ele vai dizer, oi, desce. Desce. A história você já conhece, 3 dias dentro do grande peixe. E outra, a Bíblia não fala que é uma baleia, tá? Grande peixe. Só que tem um detalhe aqui que eu amo essa versão, a RC que fala assim. Temeram, pois tá. 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Deus prepara um grande peixe para que tragasse a Jonas. Por que? Porque a garganta da baleia é muito pequena. Não ia caber. Então não podia ser a baleia. Mas a Bíblia fala que Deus preparou um grande peixe. Aí vale lembrar aquilo, gente. Desculpa te falar, mas eu preciso te falar. Nosso planeta tem 70% de água. Daí 70% de água a gente só conhece 5%. Então 65% ninguém sabe do que tem lá dentro. Ninguém sabe. Então eu não sei se ainda existe esse peixe. Eu não sei o que tem lá embaixo. Não sei. A última vez que eu li uma matéria sobre isso, falava que a profundidade maior que o homem já chegou, se eu não me engano, por favor, me perdoe se eu estiver errado, corrige aqui, são 11 mil quilômetros, que são 11 mil metros, né? De profundidade. 11 quilômetros de profundidade. Você tem noção do que é 11 quilômetros de profundidade? Você tem noção da quantidade de animais que possam existir lá embaixo e que nunca foram catalogados na vida? Exatamente. Deus prepara um grande peixe, o peixe vem na superfície, pega Jonas, né? Não sei se ele veio na superfície ou se estava ali embaixo, não sei, mas ele pegou Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E aí ele faz a oração dele, blá, 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 que você já conhece a história. E aí o Senhor vai e fala, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ele vomita Jonas, tem Nínive, ele faz... esqueci o nome, acho que é do Mar Tigre, não tenho certeza. Mas ele faz tem essa praia. E aí Jonas é vomitado ali. E aí Jonas tem uma outra oportunidade. E essa oportunidade me chama muita atenção, porque olha o tamanho da misericórdia de Deus. Para todo mundo você tinha morrido. Para todo mundo tinha acabado. Para todo mundo não tinha mais chance. Para todo mundo que estava no barco falou assim, acabou, aquele cara morreu. Aí vem Deus, que é tão misericordioso, que deveria te pegar e te sucar todinho, mas ele vai te dar uma nova chance. Tá entendendo? Deixa eu beber água. O mundo
pode falar que pra você acabou. O mundo pode te mostrar que não tem mais jeito. Mas vem o Senhor e fala: passa comigo. Passa comigo, se entrega à minha vontade. Se entrega, apenas se entrega à minha vontade. Aí vai Jonas, se entrega, né? Caiu no mar, o peixe pegou, blá, 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 blá. Cuspe, vomitou ele em terra. E aí Jonas vai fazer o quê? Não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque não adianta você fugir. Fugir é perda de tempo. Fugir é idiotice. Fugir é besta. Sabe por que eu tô falando isso tudo? Porque você vai ver que no final das contas, o lugar que o Senhor te leva era o lugar que você sempre deveria estar, porque é ali que você se sente realizado, é ali que você se encontra, é ali. Não é lá fora, é ali. Quem te conhece melhor do que você mesmo? Só Deus. Tem coisa em você que você fala assim, eu não gosto disso aqui, aí você próprio, eu gosto. Deus nos conhece. Se você já leu o meu livro A Viúva e o Azeite, você entende como é que é o passo a passo de viver milagre, qual é que é o passo a passo de viver promessa, como é que eu detalho pedaço por pedaço, não é da forma que você acha que vai acontecer, é da forma que você obedece a ele, que ele vai fazer acontecer na tua vida aquilo que você sempre quis. Olha o que acontece com Jonas, ele vai, capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse, eu já te dei a mensagem, só vai. E ele vai. Versículo 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vai dizer que até o rei se converteu, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você está direcionado por Deus, não tem nada errado. O problema é que a gente olha com os nossos olhos carnais e fala, não vai dar certo. Óbvio que não vai dar, porque você está indo na tua força. Se a Bíblia fala que a gente tem que viver por fé, não é vendo. Eu vou botar o pé se você falar o caminho. Não, põe o pé que eu coloco o caminho. É fé. Fé não é fazer as coisas pelo aquilo que você está vendo. Até porque se você está vendo, não é fé. Fé é acreditar no impossível. Se o Senhor colocou algo no seu coração para você fazer, vai fazer. No livro, A Viúva e o Azeite, eu também detalho sobre isso, como saber. Mas se não fere princípio, se não fere a palavra, como é que eu vou saber se não fere a palavra? Vai ter que ler, né? Pelo amor de Deus, se você não ler a Bíblia, você nunca vai saber. Se não fere princípio, se não fere a palavra, se não fere a lei, meu amor, não tem o que te impeça. Ah, mas Graça, é porque a lei fala isso. Olha só, vamos falar sobre Daniel? Daniel, capítulo 1, ele fala que o rei fala que todo mundo tinha que comer do mesmo alimento. Se Daniel naquele momento falar, eu não vou comer, Daniel está sendo desobediente ao rei. E a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Temos que obedecer sim. Daniel tinha que comer aquela comida. Porém, quando ele coloca no coração, ele entrega para Deus. E aí fala que ele vai até o despenseiro e pede autorização para não comer. O despenseiro fala que não, porque tem medo da própria vida. Daniel continua com a intenção do coração, não quero me contaminar. E aí o que ele fala? Deus é perfeito, né? Aí Deus vai e coloca abaixo do dispenseiro, o dispenseiro coloca ele sobre uma outra pessoa. E essa outra pessoa autoriza. Porque quando algo está dentro do seu coração, Deus não vai passar por cima da lei, Deus não vai fazer nada disso, Deus vai te ajudar a viver da forma correta. E aí Deus abre o caminho da autorização. Vai, Daniel, vai, eu te aprovei. É aí que a gente tem que entender. Se não fere a lei, se não fere princípio, se não fere palavra, Deus é contigo. Tá entendendo? Volta pro texto, que eu quero terminar. Jonas vai e prega. Todo mundo se arrepende. Só que o capítulo 4 acontece uma coisa que a gente fica meio... Deu um nó na cabeça. Mas desgostou-se de Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Deixa eu ler o 3 primeiro pra você entender. Capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam. Ou seja, Deus não iria mais destruir Nínive. Aí, Jonas fica irritado. Porque Deus falou que ia castigar e não castigou. Aí, capítulo 4, vem e fala que ele ficou desgostoso, extremamente, disso, né? E ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso eu me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade e que te arrependes do mal.
Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tá estranho, né? Mas deixa eu trazer isso. Vai, ó, tu tá achando. Eu acho incrível que ele fala assim, Joná tá fazendo um drama. É? Vamos parar pra pensar. Pensa aí comigo. Pensa aí sozinho. Tem a pessoa que tu mais tem um ranço, assim, sabe? Um ranço. Sabe? Certas pessoas. Que às vezes você tem ranço. Sabe? Pessoas, assim, que estão levando o Brasil pra um caminho. Sabe? Que às vezes você... Às vezes você tem ranço dessas pessoas. Que assinam umas canetas, sabe? Enfim. Se deixou lá que vai converter e vai dar uma vida nova. E aí? Sabe qual é o nosso grande problema? Quando Deus pega alguém que ao teu olhar você desaprovou e fala, eu dou uma nova chance. Porque na verdade, ninguém merece. Porque você também não merece, eu também não mereço. A gente peca, nós somos pecadores. A diferença dele pra você, sinceramente, é porque o pecado dele tu tá vendo mais escrachado. Mas tu também tem. Ah, porque fulano rouba. Jura? É porque tu não tá no lugar dele. A verdade é essa. Porque um rouba, o outro fornica, o outro faz isso, o outro tem a língua, o outro tem orgulho da santidade. E tá tudo errado, vai tudo pro inferno do mesmo jeito. Só que eu aprendo com Jesus que eu não devo orar pra pessoa morrer. Pelo contrário, eu tenho que orar pra Deus converter. Imagina aqui comigo que aquela pessoa que tá lá governando, né? Tá dando uma coisa meio errada, meio embolada lá. Tu tem orado por ele? Tu tem orado pra Deus pra quê? Pra Deus ajudar? Eu tô orando pra Deus converter. Agora imagina comigo no meu pensamento. Imagina se Deus converte. Mas converte. É porque não pode falar, mas assim, é complicado quando a gente fala Saulo e Paulo. Porque na verdade, tecnicamente, Deus nunca mudou o nome de Saulo pra Paulo. Na verdade foi uma questão de tradução bíblica. Mas vamos lá. Mas como você vai entender de Saulo pra Paulo? Porque tecnicamente a gente juntou isso na nossa cabeça e falou que Saulo era aquele que fazia as coisas ruins e depois que ele se converte ele vira Paulo. Mas vamos aprender que isso nunca aconteceu, tá? Ele continuou sendo Saulo, só que o nome dele numa outra região era Paulo. E a gente acabou, principalmente brasileiro, a fazer essa divisão. Mas vamos lá, imagina o nosso atual, que tá lá governando, né? Imagina ele convertido. Imagina Deus fazer o que fez com Zaqueu. Tudo aquilo que eu roubei, vou te devolver 4 vezes mais. Imagina o que Deus pode fazer quando converte uma pessoa nesse patamar. Só que nós, como cristãos, estamos orando pra quê? Fala pra mim. Pra Deus matar? Pois é. Se nós estamos errados. O amor e a misericórdia de Deus é muito além. É muito além. A gente precisa aprender muito com Ele. E é isso que Deus está falando aqui. Por quê? Porque Jonas, com tudo, ele ainda nem podia falar mal. Porque olha como é que ele tem que elogiar a Deus. Porque eu sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e benigno. É um Deus que se arrepende do mal que jura que vai fazer. Porque a Bíblia vai falar que todas as boas promessas que o Senhor fez a Israel, todas se cumpriram. Nenhuma ficou sem fazer. Mas todas as palavras de maldição que o Senhor lançou, quando o povo se arrependia, Ele tirava. Todas. Então a gente precisa entender que o amor de Deus é incrível. Da mesma forma que Ele salvou a mim e a você, Ele também quer salvar. Então não existe a pessoa que já foi longe demais, que está perdida demais. Existe que Ele quer usar o Jonas desse tempo para poder pregar. E aí Jonas fica irritadinho, eu deixo ele irritadinho, porque nós também temos os nossos momentos de irritação. E aí Deus vem e fala, Deus faz, né? Tava muito calor, Deus faz crescer uma boboreira. E num dia cresce, no outro morre, que você já conhece a história. E ele fica irritado, porque a boboreira morreu. Era uma planta. Tudo bem, gente, eu sei que tem um pessoal defensor aí, ok. Mas é uma planta. Entre uma vida e uma planta. E aí ele fala, versículo 11, que é onde fica a interrogação. Vou ler o 10 e o 11 para ter o contexto, né? O 10, capítulo 4, versículo 10. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aqui ele não está falando de homens, mas quem de fato, em outra tradução vai falar, né, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, são crianças. Tem mais de 120 mil crianças ali, animais. Como que o Senhor
vai destruir se há pessoas arrependidas e há crianças e animais ali. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E o mesmo favor que Ele fez a nós, imerecidamente, porque nós não merecemos nada, é aberto a todos. Não existe um pecado, se a pessoa realmente quiser de coração, que o Senhor não perdoe. Mas a grande questão é que muitas das vezes a gente não quer. A gente só quer o motivo pelo qual reclamar, o motivo pelo qual dizer, o motivo pelo qual pecar. Mas o Senhor ainda está de braços abertos. Uma hora esses braços vão se fechar. Porque Ele veio buscar a igreja. Não tem de onde fugir, não tem como fugir. Mas eu acho que hoje, né, tem que correr, porque não vai sair no horário certo hoje, porque eu resolvi gravar hoje, pra hoje. Mas que Deus te abençoe. Se você ainda não me segue, segue, curte, compartilha. Vamos fazer uma regra aqui? Você assistiu até agora? Curte esse vídeo, por favor. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo e segue, por favor. E se você puder, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não sei se você é o Jonas desse tempo, mas o Senhor tem nos chamado para pregar para pessoas que aparentemente não tem mais solução. Aparentemente não tem mais jeito. Nínive era conhecido como uma cidade sangrenta, uma cidade muito má, muito cruel. Mas o Senhor teve misericórdia de Nínive, assim como teve misericórdia da gente e nos permitiu chegar até aqui. Então, que nós possamos imitar, seguir a Jesus. Orar pelos aqueles que nos perseguem, pelos aqueles que nos odeiam, orar pelos aqueles que não conhecem a Cristo, mas não orar para matar, e sim orar para o Senhor converter. Que Deus te abençoe. Te espero na semana que vem com mais uma mensagem. E se quiser me seguir durante a semana, eu tô lá no Instagram. Que Deus te abençoe. Paz.